Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Rufino, sou consultor de investimento especializado em consórcio. O que seria um consórcio, Daniel? Consórcio é uma carta de crédito que você adquire, tá? É como se fosse um empréstimo, mas não é um empréstimo. É como se fosse um financiamento, mas não é um financiamento. Qual que é a diferença? Quando você pega o empréstimo, quando você pega o financiamento, praticamente é de imediato. Não é uma coisa assim, vamos dizer, planejado. Não é planejado, é totalmente assim, nossa, eu preciso pagar agora e tudo mais, entendeu? Então, aí você acaba pegando financiamento ou pegando o empréstimo. Só que os juros que você paga em cima disso, você acaba pagando em 2 a 3 vezes o valor. Então, para não ficar tão ruim, existe o consórcio. O consórcio você só paga a taxa administrativa, não precisa dar entrada, isso na nossa empresa, tá bom? Quem quiser descobrir qual é a nossa empresa, vocês podem comentar aqui e entrar lá no meu Instagram, tá? Vai estar bem aqui, meu cartãozinho do meu Instagram. Vocês me seguem lá, me mandam no meu direct, quero saber mais, ou quero fazer uma simulação. É gratuito, tá? Eu vou lá, te respondo, faço simulação, vejo qual é o melhor para você de consórcio, tá? Lembra desse começo aqui, hein? Se você se interessar, hein? Então vamos lá. Carta de crédito, como eu expliquei para vocês, vou dar um exemplo de 100 mil. Para você poder usar essa carta de crédito, você precisa ser contemplado. Nossa empresa tem em torno de 30 pessoas, mais ou menos aí, que são contempladas por mês. Você pode ser contemplado na primeira parcela que você pagar, ou pode demorar em torno de 1 a 2 anos, no máximo estourando assim 7 anos. Mas todo mundo que está no grupo que você entrar são contemplados. 100% todo mundo. Demora um pouquinho, mas é contemplado. No banco, normalmente eles contemplam em torno de 4 a 3 pessoas. Mas como eu falei, se vocês querem descobrir mais, manda no meu direct, tá bom? Então vamos lá. O que eu posso fazer com minha carta de crédito? Você pode comprar, tá? Comprar o que, Daniel? Comprar casa, comprar imóvel, pagar uma cirurgia. Se você não tem dinheiro para agora, você não quer pagar um absurdo, você precisa ali, entendeu? Então, tipo assim, você deixa o dinheiro reservado, porque consórcio é investimento. Não é tipo uma coisa de imediata. Tem como ser para imediata? Tem como. Você pode comprar uma carta contemplada e pegar o crédito dela, que vai entrar na parte que quem vende também. Só que eu vou mostrar para vocês que o ideal é vocês quererem fazer o consórcio do zero. Mas para quem está apressado, comprar uma carta de crédito já contemplada, uma carta contemplada, também é super ideal, porque você não vai pagar uma taxa absurda. Então tudo depende do caso, tá bom? Então vamos lá. Compra casa, imóvel, cirurgia, como eu falei, viagem, casamento. Você que está querendo casar, mas não fala nunca tem dinheiro, eu não tenho dinheiro para casar agora, começa a fazer um consórcio. Faz um consórcio que faz o seu casamento. E em torno de 2 anos aí você já está com o seu casamento pronto, tudo pago, tudo certinho, com uma carta de crédito. Entendeu? Então vamos lá. O que mais que dá para fazer? Construção. Construção no sentido assim, você já tem o seu terreno, só que você nunca tem dinheiro para poder construir, né? Sobra muito pouco. E aí você precisa construir para agora, você não está conseguindo, sai do aluguel, você tem um terreno, tudo mais, mas não consegue sair do aluguel. Então, construção dá para fazer também. Reforma na sua casa, você já tem a sua casinha já, toda bonitinha, mas aí você precisa reformar a lavanderia, reformar o quintal, reformar o quarto. Então ele também serve para isso, é um investimento. Lembrando, planejado, você já deixa ele planejado, foi contemplado, você consegue fazer a manutenção, tudo certinho. Ah, Daniel, mas eu quero fazer, mas eu conheço aquele pedreiro ali, que é vizinho meu, a grande amigão meu, ele faz o serviço super bem. Normalmente, a nossa empresa que pega escolhe o engenheiro, o arquiteto, ou o que for para poder fazer. Lógico, vai sair de acordo com o valor da carta que você pegar, tá? Então você consegue fazer tudo tranquilo, o projeto é você que escolhe, você fala para ele, mas às vezes você quer aquele pedreiro mesmo, fala, não, eu quero com ele porque eu confio nele. Beleza. Tem uma forma de você pegar esse dinheiro aqui à vista. Tem como. Ele vai cair certinho na sua conta e você continua pagando ele, mas ele vai cair diretamente na sua conta, então você consegue, tá? Vamos lá. Para você pegar qualquer uma dessas duas formas aqui, pegar o dinheiro na sua mão, na sua conta, tudo certinho, para você poder gastar com aquele cara que você quer fazer a reforma ou que você quer fazer a construção, você vai alinear o terreno ou a casa, né? No caso, se você já tem a casa já pronta, você vai alinear a casa na carta. Você fez isso, você vai mandar, foi contemplado, aí você vai mandar a papelada. Você manda a papelada tendo o quê? A gente libera de início, de imediato já, 80%. 80% numa carta de 100 mil, para ficar mais fácil para vocês, é 80 mil. Então vocês vão ter já na mão 80 mil já. Então dá para pagar já, começar a pagar o pedreiro aí já, deixar tudo certinho aí. Depois após um mês e meio ali, mais ou menos, tá? Você é liberado com 100% do crédito. Aí você pega os outros 20% que faltam para pegar os 100 mil. Aí você pega os 100 mil e termina de pagar. Aí você pode esperar, né? Que nem, como é um mês e meio, é bem pouco, vocês não concordam? Então, tipo assim, é só esperar um pouquinho. Às vezes o cara quer tudo à vista, eles querem os 100 mil logo. Você paga os 100 mil, eu não vou fazer o negócio. Vamos supor que o seu pedreiro seja assim, né? Tem muito. Então você espera um mês e meio aí a mais, né? E pega o dinheiro todo e paga ele. Problema resolvido. Tem como fazer assim também, tá? Então, essas são as duas formas. Você pode pegar a sua carta mesmo, fazer como eu falei, o engenheiro e tudo mais, ele vai lá, faz certinho, deixa tudo pronto. Ou
dessa forma aqui, que você pega o dinheiro e gasta. Beleza? Certo. Vamos lá. A aposentadoria. Tem como se aposentar com consórcio, Daniel? Tem como se aposentar com consórcio. E é muito simples. Muitas pessoas acabam não pensando. Ah, tipo assim, nossa, cara, como que eu vou fazer isso? Eu pego uma carta, como que eu vou me aposentar com isso? Vamos lá. Muitos ricos acabam pegando consórcio para pagar mais barato. Normalmente eles fazem isso com leilão. Eles pegam o leilão lá, tem a carta de crédito, vai lá, pega a carta de crédito e compra no leilão um imóvel, um apartamento. Ou eles pegam uma carta mesmo, normal, e compram uma casa normal. Vai lá, o cara quer pagar 100 mil reais, é porque no leilão você acaba pagando mais barato, de 30%, 40% de desconto, entendeu? Por isso que eu dei o leilão como exemplo de primeiro, inicial. Então você tem lá, você comprou a sua casa, aí você vai pagar 1.000 reais, supondo aí qual que seja a carta que você pegar, tá, pessoal? Então aí, vamos supor que você pegou aí uma carta que você vai pagar 1.000 reais por mês. Pós-contemplação. Então, você pegou o apartamento. Você não concorda comigo? Você tem lá um apartamento, você tá pagando aluguel ainda? Provavelmente. Ou não, às vezes você já tem sua casa, você tem que comprar mais casa para poder colocar para aluguel. E é aí que entra a parte da aposentadoria. Você vai pegar esse imóvel que você acabou de fazer e vai colocar um inquilino. Vamos supor que nesse imóvel você consiga colocar aí uma pessoa pagar 2.000 reais. Você fala, nossa, mas 2.000 reais eu pago 1.500. Mas para 2.000 reais é assim, ó, um estalo. E tem muito lugar que é em torno de 2.000 reais. Pode falar que não, mas eu conheço muitos lugares que realmente pagam 2.000 reais aí de aluguel. Então, se você está pagando 1.000 reais de consórcio e a pessoa está pagando 2.000 reais para você, você não concorda comigo que com esse dinheiro aqui vai sobrar 1.000 reais ainda? A pessoa mesmo paga o consórcio para você e ainda sobra 1.000 reais ainda para você pagar as outras coisas da casa que você tem que pagar? Então, aí que entra a parte da aposentadoria. Vai lá, o dinheiro que sobra terminou de pagar? Vai lá, faz outro consórcio, manda a outra pessoa pagar. E assim por diante. Então você consegue acumulando patrimônio. Você acumula imóvel e vai lucrando. Vai chegar uma hora que você não precisa nem mais trabalhar, se não quiser. Não quer mais trabalhar? Aí, ó, sua renda extra, praticamente. Ou sua única renda. Literalmente das pessoas que estão nas suas casas. Que você comprou e está de aluguel. Então você vai ganhando, aposentadoria feita. Tá feito na vida. Enquanto tiver pessoas morando lá, você tá feito. Então, a próximo item que tem como você fazer com um consórcio é fazer uma quitação. Como assim? Nossa, eu fiz o azar de ir lá comprar uma casa ou comprar um terreno e eu tô pagando ele 2 vezes mais. Então eu tô pagando 2 vezes mais do que vale. No caso do consórcio, como é uma coisa planejada e tudo mais, você não vai pagar 2 vezes ou até 3 vezes. Tem lugar aí que se for fazer financiamento, tá saindo 3 vezes. Você consegue pagar o terreno, uma casa em 3 vezes pagando financiamento. Então, para você não fazer isso, você vai pagar uma vez só. Consórcio você paga uma vez só. E só tem a taxa administrativa, tá? Só existe apenas a taxa administrativa no consórcio. Não tem juros, gente. Não tem. Então, a melhor coisa que você pode fazer é o consórcio. Não sei como que muita gente não faz isso. Prefere, às vezes, pagar 2 a 3 vezes do que pagar um consórcio que você vai pagar uma vez só. E só vai pagar a taxa administrativa, que é muito pouco. A de imóvel, ela é 1,3% ao ano. E veicular, ela é 1,9% ao ano. É apenas isso ao ano. Se você estiver fazendo financiamento, você vai pagar muito mais do que isso. Muito, muito mais. Você pode fazer um teste. O pessoal que quer fazer aí uma simulação comigo, de consórcio, e querer comparar o financiamento, provavelmente você vai atrás do financiamento primeiro, você pode ir, muita gente faz isso, e faz uma comparação. Quanto você vai pagar ao ano do veículo ou do imóvel que você for comprar, às vezes financiar sai mais barato, né? Porque daí tem a taxa administrativa. Aí muitas das vezes vai pagar aí 20, 15 anos, aí pagando 2, 3 vezes mais. Então tem isso daí, entendeu? Então, quitação, ela funciona basicamente assim, poxa, como eu comentei, fiz a burrada, fui lá, não fiz consórcio, tô pagando 2, 3 vezes mais, né? A gente pega o terreno ou o veículo, o que for, a gente deixa ele alienado à carta que você vai comprar, lógico, é um exemplo, 100 mil reais, mas tem de todos os valores. O máximo que dá para pegar no consórcio é 30 milhões, então, tipo assim, de uma única pessoa só, tanto CPF quanto CNPJ. Então, 30 milhões é dinheiro, tá? Então, dá para fazer muita coisa aí em um grupo só. Jogou lá para quitar a sua dívida, em vez de você pagar 2 vezes ou 3 vezes, como eu tinha comentado, você vai pagar uma vez só e mais a taxa administrativa e o resto que você tem que pagar, né? Joguei para a carta, foi contemplado, joguei. Praticamente, a gente quita o imóvel ou o veículo e ele vai ficar na empresa, alienado, tá? Aí você continua pagando ele tudo certinho, o imóvel é seu, tá? Só muda que sai do financiamento e vai para o consórcio. É a única coisa que muda, nada demais, tá? Então é um meio de você conseguir ainda voltar atrás e pagar menos.
Lógico, lembrando, depende do tanto tempo que você está pagando aí já de financiamento. Às vezes você está pagando aí já faz uns 15 anos, falta pouquinho coisa, não vai. Você não precisa de um consórcio para terminar de pagar. A não ser que o juros já está muito alto, mas normalmente no final das parcelas do financiamento não é para ser tão alto, tá bom? E agora vamos para uma parte bem interessante que a nossa empresa faz, tá? Venda da carta. Venda da carta, ela é simplesmente muito legal e muito bom de se fazer. Ela também entra na parte como investimento, tá? A venda da carta, eu vou te dar um exemplo. Eu peguei uma carta de 100 mil. Peguei uma carta de 100 mil. A nossa empresa, ela paga em torno de 20 a 30%. Como assim, Daniela, ela paga em torno de 20 a 30%? Eu vou te dar um caso que acontece muito. Como tem muita gente sendo contemplada dentro da empresa, são em torno de 30 pessoas por mês sendo contemplado, de 20 a 30 pessoas, então, às vezes você acabou de começar a pagar a sua parcela e você foi sortudo de ser premiado na primeira parcela sua. Você foi lá, pagou sua primeira parcela, vamos supor que a primeira parcela seja de R$ 1.000, tá? Eu tô falando um preço alto ainda, por ver. R$ 1.000. 20% numa carta, estamos falando de uma carta de 100 mil, tá? Tá pagando isso aqui. Tá caro, tá? É menos do que isso. Mas aí vocês fazem a simulação, vocês vão saber tudo certinho. Tá lá uma carta de. Você pagou R$ 1.000 na primeira parcela, contemplado. Tá aqui. Aí vai lá, a empresa vai oferecer em torno de 20 a 30%. 20% numa carta de 100 mil, nada mais nada menos é 20 mil. E 30% de 100 mil é 30 mil, galera. Então, assim, você pode pagar a carta, vender ela, você vende, o dinheiro é seu, as parcelas não precisa pagar mais nada, porque você vendeu. Você vendeu, é seu, vai lá, vai cair 20 a 30 mil. Então tem toda essa possibilidade. Aí a gente faz, como eu sou consultor, a gente avalia qual é a melhor estratégia. Que nem, por exemplo, tem muitas pessoas que querem ganhar dinheiro com um consórcio dessa forma, que vale muito a pena. A pessoa vai lá, entra num grupo, ela entra no grupo. Às vezes, ela quer, ela quer ser contemplada para vender, porque ela quer usar essa estratégia para ela. Ela quer levantar capital. Então ela quer usar isso aqui. Então ela pega uma carta no início, pega uma carta no meio e pega uma carta no fim. Como assim? Ele tá diversificando quantas cartas ele quer pegar, né? Para ser contemplado por sorteio. Eu vou entrar mais em detalhe na próxima aula como funciona a contemplação. Mas uma delas é o sorteio, que é feita pela Loteria Federal, tá? Então vamos lá. Ele pegou uma carta no início, ele pegou uma carta no meio e uma carta no fim. Então ele tem 3 cartas em um único grupo. A possibilidade dele ser contemplado por sorteio é muito grande. E lembrando, são em torno de 30 pessoas. Então você pode ser uma das 30 pessoas sendo sorteada. E no final todo mundo é contemplado, como eu havia dito. Então, ele fazendo essa estratégia aqui, se em um mês ele pegar e ser contemplado, vamos supor, na primeira parcela, que já aconteceu muito, ele ganhou 20 a 30 mil. E mesmo que demorar 1 ou 2 anos, em 1 ou 2 anos no máximo, vamos colocar aqui, ó, vai dar 12 mil em um ano, né? Se for de R$ 1.000. E se for em 2 anos, vai dar 24 mil. Isso em parcelas de R$ 1.000. E daí são 12 meses, né? Correto? Se não me falha a memória. Então, se ela estiver pagando ainda 30% sobre a carta que você. Então, pessoal, eu sei que eu acabei falando ali 20 a 30%, só que na real a empresa acaba pagando até em torno de 30 a 40%, tá bom? Então vale super a pena você fazer a estratégia da venda da carta para poder lucrar. Você lucrando 30, 40% e depois comprando outras cartas e fazendo o mesmo, vale super a pena. Então a gente faz uma simulação, mostra para vocês certinho e tudo mais, tá bom? Assim, estourando, é difícil, mas é possível. 60% no leilão dessa sua carta. Então, vai lá os compradores que querem comprar a carta contemplada. Normalmente são muitos empresários que possam fazer isso, né? Porque para eles compensa. Então eles vão lá, acaba comprando 50 a 60 o valor da carta. Aí você consegue lucrar aí. Se for numa carta de 100 mil, 60% 60 mil. Então não vai ser só 16, vai ser muito mais. Só que eu recomendo. Assim, é mais fácil vender com 50% a 40%. É o que é mais fácil. Não é impossível, dá para conseguir. A gente vai lá, avalia como é que tá o pessoal que quer comprar a carta e a gente conversa e fala, ó, dá para fazer, não dá para fazer. Ou o melhor é vender na própria empresa, entendeu? Então tem todos esses detalhes. Qualquer dúvida, me chama no Instagram, vamos lá, a gente faz tudo certinho lá, beleza? É isso, valeu galera. Até a próxima aula.